Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, cuidado, tem jacaré na área. Réptil é capturado em condomínio de Tramandaí. O perigo das estradas. Na Serra, colisão envolve 4 veículos. 2 pessoas morrem no local e 8 ficam feridas. No centro do estado, a prefeitura fecha a rua e causa polêmica. Moradores e comerciantes da região dizem que serão prejudicados. Praia, sol e boa comida. Confira a deliciosa rota gastronômica de Torres, com opções para todos os gostos e paladares na orla do Mampituba. Na agenda cultural, as estreias do cinema e informações do show de Borghettino no Porto Verão Alegre. E ainda no futebol, a reapresentação da dupla Grenal com poucas caras novas para a temporada de 2019. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O novo salário mínimo já está em vigor. Ele foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com esse aumento, o valor está longe do ideal. Para atender às necessidades básicas, o salário mínimo deveria ser de quase R$4.000. Aos 72 anos, Irineu trabalha todos os dias para complementar a aposentadoria de menos de 2 salários mínimos. Só em aluguel e remédios, ele gasta R$600 por mês. Tem que trabalhar pra caramba, porque vai viver com isso de que jeito? O novo salário mínimo garante R$44 a mais aos trabalhadores. Subiu de R$954 para R$998. É pouco, né? O custo de vida da gente está muito caro. A gente tem que conviver com isso, né? Esse é um desaforo. Acho que na faixa aí dos R$1.500, R$1.800, eu acho que seria razoável. O salário mínimo serve de referência para 48 milhões de trabalhadores. Além de definir o piso do mercado de trabalho, o valor é a base de aposentadorias e outros benefícios, como o seguro-desemprego. O valor ficou R$8 abaixo dos R$1.006 sugeridos pelo governo Temer. O mínimo não foi o esperado, porque a inflação foi menor que a prevista durante a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não é uma decisão governamental. O cálculo ele é feito basicamente de 2 componentes. Uma, a inflação ocorrida no período anterior, ou seja, agora 2018, e o cálculo do PIB, né, o Produto Interno Bruto, dos 2 anos anteriores. Essa redução beneficia o governo, que terá uma economia de quase R$2,5 bilhões de reais. Segundo o Diese, o novo mínimo está longe do ideal. Para atender às necessidades de uma família de 4 pessoas, deveria ser de quase R$4.000. Portanto, tem muito ainda para crescer o salário mínimo. Mas para isso vai ter que crescer o país, porque a lei diz isso, né? O salário mínimo é um cálculo hoje feito a partir do crescimento do país. Como o Brasil estagnou economicamente nos últimos anos, é esse salário mínimo que temos para 2019. Vamos torcer para que 2020 seja bem melhor. Uma polêmica no centro do Rio Grande do Sul. O fechamento de uma rua em Santa Maria está criando problemas na cidade. Moradores e comerciantes da região dizem que serão prejudicados. Confira na reportagem da Bruna Tasqueto. O trânsito na rua 7 de setembro já está interrompido. O ponto fechado é por onde passa a linha férrea. Dona Yolanda lamenta o fechamento da rua onde mora há 50 anos. Vai ficar perigoso porque tu vai socorrer quem? Tu vai pedir para quem? O fechamento da rua cumpre uma decisão judicial. É que em 2004 a Prefeitura assinou um convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Na época, o DENIT dava o dinheiro para o município construir um túnel sobre a linha férrea próximo daqui, desde que essa passagem fosse inviabilizada por motivos de segurança. O descumprimento do convênio veio à tona 10 anos depois e desde então os novos governos tentam revertê-lo. Mas agora ou a prefeitura fechava o local ou teria que pagar R$15 milhões ao DENIT como forma de indenização. Conseguimos suspender essa guia até o dia 13 de janeiro para que o município não tenha um prejuízo maior.
O que é essa guia? É o valor que eles investiram na época? É o valor do investimento do túnel que foi feito. Como não foi cumprido o convênio, é lei, tem que devolver todo o dinheiro. Comerciantes do local protestaram na prefeitura na manhã desta quinta-feira. Eles temem ter que demitir funcionários e até mesmo fechar os estabelecimentos, já que o movimento deve diminuir na região. Todo o comércio ali depende de 60% do tráfego de veículos e de pessoas para sobreviver. Tu imagina, tu ter uma redução no teu salário de 60%, quem é que vai sobreviver? A gente vai continuar acompanhando esses assuntos e os seus desdobramentos nos próximos dias. E agora atenção, porque afinal de contas a gente está lá na praia, tranquilo, condomínio, imaginando segurança do local, Lu. E aí o seguinte, está ali, vou na piscina, vou dar uma banda. Mas tem esse calor, né? Calorzinho, e aí passa um jacaré, Lu. Deus me livre, que susto, Felipe. Um jacaré, rapaz. Um jacaré, pois é. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Este jacaré, ele estava dentro da piscina do condomínio marítimo, que fica ali às margens da RS 030, lá em Tramandaí. Ele foi capturado hoje de manhã pelo Batalhão Ambiental da Brigada Militar, como a gente viu ali nas imagens. Esse animal ele estava lá dentro da piscina, na área de lazer do condomínio. É um jacaré de mais ou menos 1,5 metro, da espécie papo amarelo. E como a gente viu nas imagens, depois de ser capturado, ele foi solto numa lagoa lindeira, na Lagoa Custódio, que na verdade é o seu habitat natural, né? Ou seja, áreas alagadas, como essa lagoa daí, mas que ele acabou confundindo, provavelmente por causa da chuva, e encontrou uma piscina, né? E aí ficou meio perdido. Ô, Lu, mas é um susto, né? Tu tá lá, o pessoal da casa ali, tranquilo, vou cair na piscina. E aí já daqui a pouquinho, pensou? olha só, é um susto. E os biólogos, a Patran, né, o batalhão ali da Polícia Ambiental, eles sempre indicam que as pessoas não se aproximem e chamem imediatamente o batalhão ambiental. E não tem essa de é um bichinho pequeno ou não, né? É um réptil, tem que tomar cuidado e, por favor, né, também tem que ser preservado nessa questão a integridade do animal, como fizeram o pessoal da Patran aí, devolvendo eles para o habitat natural deles. Agora, um outro assunto que preocupa muito no verão, eu voltei ontem, inclusive, da praia, voltei hoje pela manhã, o movimento continua grande, porque muita gente volta, né, do feriado de Réveillon depois, espera outros dias para não pegar aquele fluxo intenso do dia 1º, muita gente vai voltar agora, no final de semana, e aí as estradas estão movimentadas. Na Serra aconteceu um acidente envolvendo 4 veículos, Lu. Pois é, Felipe, é muita imprudência, muita pressa, né? Esse acidente aí aconteceu na RSC 453, lá na altura de São Francisco de Paula, na Serra, envolveu 4 carros. O motorista do CrossFox, que a gente vê ali numa das imagens, ele estava sentido Caxias do Sul, São Francisco de Paula, e aí ele tentou ultrapassar um Nissan Tida. Mas aí o que aconteceu? Ele acabou batendo na lateral desse Nissan Tida, esse veículo Nissan rodou na pista e foi atingido por uma outra caminhonete. Olha só a confusão. Já o CrossFox, que provocou todo o acidente, acabou batendo de frente numa caminhonete que vinha no sentido contrário. E a gente está vendo ali bem sinalizado, não tem aquele negócio, a marcação da pista estava... Não, tá ali, tá muito claro, tá né? Tá bem claro, faixa dupla, proibido ultrapassar. Proibido ultrapassar. Ele tentou ultrapassar e acabou provocando esse acidente, né? O motorista e a passageira do CrossFox, esse carro ali vermelho que está totalmente destruído, morreram na hora nessa colisão frontal. 8 pessoas ficaram feridas no total nesse acidente envolvendo 4 carros e estão em atendimento em hospitais ali da região de Caxias do Sul. Realmente muito perigoso esse acidente. As pessoas têm que ter mais paciência, né, na hora de pegar a estrada. Isso, essa é a palavra-chave que a gente tem usado, né? Desde lá do feriado de Natal, né? Carregue o seu carro com paciência, né? Porque afinal de contas a gente sabe que as estradas estão lotadas no verão do Rio Grande do Sul. As nossas estradas são muito ruins, inclusive a Freeway. A Freeway, que era um tapete, era maravilhoso, ela também está ali com seus problemas, né? Então, cuidado, 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 não facilite. E vá você com segurança e preste atenção no que está ao seu redor, né? Porque afinal de contas, pode um maluco vir aí, ultrapassar em um local proibido e acabar causando um acidente dessa gravidade. Bom, uma outra situação, Lu, envolve os presídios. Eu imagino o seguinte, muitas vezes o presídio é o local mais seguro. E tem que ter paredes seguras, muros seguros, né?
Exatamente, para não ser escavado, para não ter túnel, né? E aí muro de presídio cai também, rapaz. Caiu um muro, uma parede interna do presídio estadual de Erechim, caiu durante a madrugada. Olha lá a imagem, olha lá, veio tudo abaixo. O material que desabou impede agora o acesso ao pátio interno lá do presídio. A Defesa Civil da cidade interditou a área, que não poderá ser usada mais pelos presos. A rua que dá acesso à penitenciária também foi fechada, mas aí como uma medida de segurança. Uma equipe da SUSEP vai ir até a cidade para identificar que tipo de obra vai ser necessária ali para recuperar toda aquela parede. Lá nesse presídio estão agora 589 apenados, sendo que a capacidade é para 200, para variar, superlotado, né, Felipe? Parte da estrutura do presídio já estava interditada em razão de um incêndio que aconteceu em abril, e os danos causados pelo fogo podem ter colaborado agora para esse colapso, né, que aconteceu na madrugada com a queda desta parede. Ninguém, pelo menos, ficou ferido nesse acidente, na queda da estrutura, e agora então devem aí transcorrer as investigações e também a recuperação dessa estrutura. Obrigado, Lu. Tá indo pra praia? Seguinte, Torres é aquela maravilha de praia, né? E o que combina com praia? Sol, calor, mar, descanso e, claro, comida boa. Para agradar todos os paladares, a rota gastronômica de Torres, ali na orla do Mampituba. A gente vai estar lá nos próximos dias, hein? Tá cheia de boas opções. Confira. A gente começa nesse restaurante com vista privilegiada e pratos de dar água na boca. Vladimir estava aqui me contando que os pratos que mais saem na casa são esses que ele preparou pra gente. Vlad, que pratos são esses que tá uma delícia só de olhar? Bom, primeiro a tradicional casquinha de siri, que é o que mais sai, que é a entrada que mais se vende hoje no restaurante. Tá? E o outro é o linguado à Belle Meunière, que consiste num linguado grelhado com camarão frito na alcaparras e na manteiga, com champignon, com batata sauté e um arroz. Vlad, então vamos saber se tá bom? Vamos experimentar agora. Então a gente vai fazer nosso teste de qualidade oficial para ver se tá bom. Vou voltar aqui para comer esse aqui, com certeza. Esse outro restaurante da rota tem como carro-chefe um rodízio com 15 tipos de pratos. Entre eles estão saladas com peixe, mexilhão, camarões à milanesa e filé ao molho de maracujá. Esse rodízio, desde que nós abrimos o comércio, nós começamos, ele foi um sucesso, porque ele é uma variedade bastante grande. A gente trabalha com mercadoria sempre de primeira classe e ele tem direito em repetição. O que ele gostar, ele pode repetir. Se a ideia é fazer um happy hour depois de passar o dia na praia, esse restaurante é o ideal. O pastelzinho de camarão e a casquinha de bacalhau são os mais pedidos. Para acompanhar essas delícias, a dica é apostar em uma caipirinha de morango. E a gente também tem o xadrez de peixe, né? Que é uma coisa que sai muito à tardinha com uma caipirinha, chopp, uma cerveja bem gelada, mas o happy hour aqui é muito tradicional. Agora que eu já apresentei para vocês todas as opções, eu vou ficar por aqui curtindo essa vista e tomando uma caipirinha de morango, conforme eu sugeri, aqui para acompanhar pastelzinho de camarão e casquinha de bacalhau. Fui. Delícia. Rapaz, caipirinha em Torres tem que ter marisqueira, limão e açúcar. Dia 11 eu vou estar em Torres, o SBT Rio Grande, segunda edição. Dia 12 tem experiência nossa lá em Torres e a gente vai trazer outras informações sobre essa bela praia do nosso litoral. Futebol, o time do Grêmio se reapresentou agora à tarde para a temporada 2019, rapaz. O Internacional também se reapresentou agora durante a tarde. O primeiro jogo oficial do Colorado será no dia 20 de janeiro, quando estreia no Gauchão contra o São Luís de Juí. Nesta reapresentação já estavam os novos atacantes, Guilherme Parede e Neilton. Muito pouca gente nova na dupla Grenal, hein? No Grêmio, hoje a apresentação do Rômulo e também do Júlio César, o goleiro que chegou, né, foi anunciado ontem, já chegou hoje. O Rômulo é o volante que veio do Flamengo, também, né, chegando hoje. Pouca gente nova na dupla Grenal, que tem aí Libertadores da América pela frente.
Nós voltamos em instantes com a Agenda Cultural no segunda edição. Tem presentes e dicas de filmes para todas as idades e gostos. E ainda a previsão completa do tempo para os próximos dias. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. E Rede Clipe. Simplifique, é Clipe. Um menino de 12 anos morreu após ser atingido por um raio. As informações direto da redação. Triste notícia, Luciane. Pois é, Felipe, esse triste caso foi em Pelotas. O Eduardo Cardoso tinha apenas 12 anos de idade. Ele estava jogando futebol com amigos num campo, nesse que vocês estão vendo nas imagens, no bairro Santa Terezinha, quando sofreu a descarga elétrica. Segundo relatos de moradores ali do bairro, o raio antecedeu um forte temporal que caiu lá em Pelotas por volta das 7 da noite. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, Felipe. Eu fico pensando, né, Lu, na tristeza da família. A criança sai para brincar, para jogar bola. Acontece uma tragédia dessas, rapaz, né? Jogar futebol, Jogar futebol, menino de 12 anos, uma tragédia realmente lamentável, porque atinge todo mundo, né? A família, os amigos, o entorno teve todo. A volta para a escola agora, né? Vai todo mundo ficar lembrando realmente, né? Uma tragédia dessas por uma fatalidade de um raio. Não é para fazer, as pessoas são avisadas, mas as crianças se distraem nessa hora, né? E é a coisa mais normal, né? Começa a chover, aí as pessoas... Ainda mais no calor, né? Nada. Jogar futebol na chuva, olha a coisa boa. Exatamente. Por sinal, essa chuva que atingiu ontem o sul do estado avançou hoje para outras regiões e aí finalmente a gente teve um alívio na temperatura na região metropolitana, Lu. Necessário, né, Felipe? Tava demais, né? Algumas cidades registraram até 50 milímetros de chuva em poucas horas. Aqui em Porto Alegre teve uma pancada forte pela manhã e aí a temperatura caiu em torno de 10 graus hoje à tarde, se a gente lembrar do calorão de ontem, que chegou quase a 40 graus. Sim. Ou seja, foi realmente já um refresco. Amanhã a gente vai ter muita nebulosidade na maioria das regiões, principalmente na metade norte e leste, onde ainda pode ocorrer pancadas de chuva. A partir da tarde o tempo melhora e aí a gente segue tendo risco de chuva forte apenas na divisa com Santa Catarina. Em Santa Maria, máxima de 24 graus, olha a diferença. Aqui em Porto Alegre ainda pode chover ao longo do dia, temperatura fica entre 21 e 26 graus. No sábado o sol aparece, mas ainda tem chance de alguma pancada de chuva e aí no domingo volta a esquentar, chegando ali aos 34 graus a temperatura, mas como a gente vê, a gente volta a ter aquela chuva de verão. E vamos para a hora boa da quinta-feira, nossa agenda cultural com presentes para quem quer ir no cinema e tem muitas opções de filme na tela grande, Lu. Tem mesmo, Felipe, nas telonas, tá cheio aí de estreias, viu, pra gurizada que tá de férias, quem não tem o que fazer, pode correr aí pro cineminha, porque olha, tem muitas estreias. Uma delas é o Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet, que é sobre uma turminha virtual que já é conhecida lá desde o filme Detona Ralph, sobre o universo dos games. Para as criançadas e também para o adulto, tem a estreia do Dragon Ball Super Broly, o filme. Na trama, o Goku vai enfrentar um novo e muito poderoso inimigo que também é Super Saiyajin. Para os grandinhos tem um suspense psicológico que eu morro de medo. Lizzie conta a história de uma garota perturbada acusada de matar o pai e a madraça. Obrigado pelo convite, nesse eu não vou, tá? Pois é, hashtag mas tem gente que adora, né? Eu não gosto muito, eu também morro de medo, mas tem quem goste. Não, tem quem goste, é maravilhoso, o filme é bem feito. É. Todo mundo tá elogiando. E o terror também, olha aí, um outro terror pro pessoal que curte, né? Filme de suspense, terror, é o Manicômio. É sobre um grupo que vai passar a noite, olha só a ideia, num manicômio abandonado, lá de Berlim, na Alemanha. E aí descobre que o local é amaldiçoado. Imagina o pesadelo. Os dois primeiros, então, que ligarem agora para cá, 3230-5244, levam 2 pares de ingressos para qualquer sala GNC Cinemas.
já está valendo e tem filme para todos os gostos. Mas olha só, Felipe, tem mais dica, porque começam na próxima terça-feira mais uma edição do Porto Verão Alegre. Adoro. Pois é, o tradicional festival de teatro, né, aqui da capital gaúcha. Esse ano são 113 atrações. Nessa primeira semana a gente destaca o campeão de bilheteria, o Pois é Vizinha, com a Débora Finocchiaro. Eu assisti, reassisti no ano passado. É maravilhoso. Já vi umas 5 vezes e continua ótimo. É Grande verdade. Débora. Sempre atual, né? Sempre maravilhoso. Fica em cartaz de 8 a 10 de janeiro no Teatro da Santa Casa. Tem também uma outra atração que a gente destaca, que é o Renato Borghetti e o Quarteto, com um show de gaitas maravilhoso no Teatro São Pedro, também de 8 a 10 de janeiro, semana que vem. Os ingressos e a programação completa do Porto Verão Alegre estão lá no site portoverãoalegre.com.br, sempre com ingressos mais populares, mais acessíveis e muitas atrações, Felipe. Maravilha, hein? Belíssimas atrações, 113 espetáculos, então dá para todo mundo ir com tranquilidade, tem espetáculo para todos os gostos. Lu? Até início de fevereiro. Até início de fevereiro. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado a você pela sua audiência. Em instantes, uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro no SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. E Rede Clipe. Simplifique, é Clipe.